Maio 19, lendo a história de Deus. 1 Crônicas 27, as divisões do exército. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército que se revezavam mensalmente, durante todo o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Josebeão, filho de Jabdiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aui. Miclote era o líder dessa divisão de 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe dessa divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Amizabade, o seu filho, estava encarregado dessa divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Zebadias, o seu filho, foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens nessa divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elis, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 11º, para o 11º mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens nesta divisão. Os líderes das tribos. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Rubem, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Imaaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naphtali, Jeremote, filho de Asriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. De metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei. Asmevate, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uziel, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Isri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabde, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefalá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron.
Safate, filho de Adilai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. O ismaelita Opil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos estes eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era um homem de confiança do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. 1 Crônicas 21. O plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel. Os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, bem como os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e derramou muito sangue. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família. Dentre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu o meu filho Salomão para sentar-se no trono do reino do Senhor sobre Israel. Ele me disse: O seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele se ele continuar a obedecer aos mandamentos e às minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês diante de todo Israel, Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus: tenho cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse desta boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, o encontrará, mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Então, Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, das suas salas superiores, das suas câmaras internas e do lugar da expiação. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito lhe havia posto no coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhes instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor, bem como dos utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso de prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas. O peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com o uso de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados. O peso de prata para a mesa de prata. O peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada bacia de ouro, o peso de prata para cada bacia de prata, o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho da carruagem, isto é, dos querubins de ouro que, com as asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Davi disse ao seu filho Salomão: Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito.
e ele me capacitou para entender todo o projeto da obra. Davi também disse: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará até que você termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas a serem feitas no templo do Senhor, e você receberá ajuda voluntária de especialistas em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. 1 Crônicas 29. Dádivas para a construção do templo. Então, o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém. Ele, porém, é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 3.000 talentos de ouro puro de Ofir e 7.000 talentos de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 5.000 talentos de ouro e 10.000 dáricos de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Quem tinha pedras preciosas as deu para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude dos líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. O rei Davi também se encheu de alegria. A oração de Davi. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e a todos dar força. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos construir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esta inclinação dos pensamentos no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus testemunhos e aos teus estatutos, a fim de construir este palácio para o qual fiz os preparativos necessários. Então, Davi disse a toda a assembleia: Louvem ao Senhor, o seu Deus. Então, todos eles louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei.
Salomão é ungido rei. No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e apresentaram-lhe holocaustos: 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, ungindo-o diante do Senhor como soberano, e Zadok como sacerdote. De maneira que Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele prosperou, e todo o Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo o Israel e concedeu-lhe tal esplendor ao seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra, e Salomão, seu filho, sucedeu-o como rei. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, constam nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, bem como os acontecimentos relacionados a ele, a Israel e aos reinos das outras terras. Salmo 68. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Cântico. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam de diante dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijam-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitas mensageiras a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada, a dona de casa reparte os despojos, mesmo quando vocês dormem entre os currais de ovelhas. As asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon, montes de Bazã, montes majestosos, montes escarpados, montes de Bazã, porque olham com inveja, ó montes escarpados, para o monte que Deus escolheu para habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? As carruagens de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Nelas, o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste dádivas entre os homens, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor que, dia após dia, carrega os nossos fardos. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é um Deus que salva. Ao soberano Senhor pertence o livramento da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem nos seus próprios pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente
estão os cantores, depois os músicos. Com eles vão jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande consagração. Bendigam ao Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de suas tropas e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste, Deus, o seu poder. Mostra, ó Deus, o teu poder para conosco, como fizeste no passado, por causa do teu templo em Jerusalém. Reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalha às nações que têm prazer na guerra. Que venham embaixadores do Egito, e Cuxi envie tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem ao Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. A sua majestade está sobre Israel. O seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.